E aí galera, tudo bem com vocês? Bora agora para um vídeo de química. Já tinha passado para vocês esse bastante tempo, né? Vídeos de basquete de maneira consecutiva. Se você não sabe o que eu estou falando, o último vídeo de basquete foi sobre o Lakers campeão. Vou deixar aqui nos cards. Então hoje a gente vai falar sobre cinética, mas não é aquela cinética da física, é a cinética da química, né? E o que a cinética da química estuda? Ela estuda o movimento das reações químicas e ela estuda a velocidade que essas reações ocorrem. Por isso eu coloquei essa foto aqui, que são reações químicas e um reloginho atrás. Mas o que é uma reação química? Existem vários tipos de reação química, né? Simples troca, dupla troca, decomposição e síntese. Também já falei sobre elas aqui no canal, tá aqui no card. Mas, de maneira geral, né? Uma reação química é quando eu vou ter reagentes que vão ser consumidos. Aqui no caso eles estão sendo representados pelo AB, então eles vão ser consumidos. E produtos que vão ser produzidos a partir do consumo dos reagentes, que aqui no caso é o CD. Por exemplo, essa molécula aqui, né? A gente vai ter 2 mols de H2, do gás hidrogênio, mais 1 mol de O2, formando 2 moléculas de água. Então, o que aconteceu? Eu consumi o meu hidrogênio e o meu oxigênio para formar a água. E como que eu determino a velocidade de uma reação? Note que, a princípio, só existiam os reagentes H2 e O2, certo? E após algum tempo formou-se o produto H2O, que é a água, alterando a velocidade da reação. Por exemplo, aqui no gráfico, né? Eu tinha só os meus reagentes H2 e O2 e eles começaram a ser consumidos. Na mesma medida que eles começaram a ser consumidos, o produto começou a ser formado. E isso, ao passar do tempo, altera a velocidade da minha reação. Então perceba que aqui eu já começo a formar muito mais produto em um menor tempo, certo? Então, conforme eu consumo os meus reagentes, eu altero a velocidade da minha reação. Portanto, o que a gente calcula na cinética é a velocidade média. Então, eu vou pegar desde o zero até o último segundo, que tudo foi formado, e vou calcular a velocidade média. E como que a gente calcula a velocidade média na física? A gente divide o espaço que a gente percorreu por um tempo. Então, por exemplo, se eu percorri 100 km em uma hora, eu pego 100 e divido por 1, a minha velocidade média é de 100 km por hora. Na química vai ser muito parecido, só que eu vou determinar o ΔH da quantidade. Quantidade do quê? Do meu reagente ou do meu produto e dividir pelo tempo. E aqui vai estar em módulo, né? Se vocês repararem. Por que está em módulo? Porque fisicamente é impossível uma velocidade negativa, né? Não existe velocidade negativa. Porém, pode acontecer de não ter esse módulo e a gente ter um sinal negativo ou um positivo. E o que isso vai significar? Caso não tenha um módulo, a gente vai ter a seguinte regra. Se o valor for negativo, é uma velocidade de consumo, ou seja, é o quanto eu gasto de tempo para consumir aquele meu reagente. E se o valor for positivo, é uma velocidade de formação, ou seja, o tempo que eu levo para formar um produto. Também eu vou ter uma outra regrinha, né? Se a gente considerar uma reação do tipo Azinho, Azão, Bzinho, Bzão, que forma Czinho, Czão, o Azinho, o Bzinho, o Czinho são os coeficientes, são aqueles números que aparecem antes do reagente. Eu vou considerar a velocidade média o seguinte, que a velocidade média de A dividido pelo seu coeficiente é igual à velocidade média de B dividido pelo seu coeficiente, que é igual à velocidade média de C dividido pelo seu coeficiente, desde que a unidade seja mol ou mol por litro. Vai ficar mais claro. Por exemplo, aquela mesma reação que eu já trouxe. O gás hidrogênio mais o oxigênio forma água. De início, né, em T igual a zero, eu tenho 10 mols de gás hidrogênio, eu tenho 10 mols de O2 e eu tenho nenhum mol de produto, que é a água. Ao fim, em T igual a 4 segundos, eu tenho 0 mol de gás hidrogênio, 5 mol de gás O2 e 10 mols de água. Aí você deve estar perguntando, Wesley, mas por que sobrou o O2? Bom, porque o O2 está em excesso. Então, se o O2 está em excesso, o nosso reagente limitante é o H2. Se o reagente chegou em zero, se pelo menos um dos reagentes chegou em zero, a nossa reação para. Então, demorou 4 segundos para esses 10 mols de hidrogênio serem consumidos. Como que a gente descobre a velocidade média? De acordo com essa regrinha, certo? Delta da quantidade dividido pelo delta tempo. Que é delta, né? O delta vai ser o final menos o inicial.
Então, o final do nosso hidrogênio é 0. O inicial do nosso hidrogênio é 10. Então, 0 menos 10. E o final do nosso tempo é 4. O inicial do nosso tempo é 0. Então, 4 menos 0, 0. Sendo assim, a gente vai ter um 10 dividido por 4, né? Porque como está em módulo, módulo deixa tudo positivo, tá, gente? Caso você não saiba, essas duas barrinhas representam que todo o valor que eu encontrar aqui vai ser representado como positivo. Então, em vez de ser menos 10, vai ser 10. E aí, 10 dividido por 4, 2,5. Tem unidade de medida? Tem. A minha unidade aqui em cima é mol, então é 2,5 mol, dividido por o quê? Aqui o meu tempo é em segundos, então 2,5 mol por segundo. A cada segundo eu consumo 2,5 mols de H2, certo? Como que eu descubro o O2 e o H2O? Eu preciso fazer a mesma conta? Também, você pode fazer a mesma conta, mas a gente pode usar essa equação, certo? Porque pensa, se a velocidade média de A, né, que aqui é o nosso hidrogênio, é 2,5 e o coeficiente estequiométrico dele é 2, então 2,5 dividido por 2 dá 1,25. Então, a velocidade média de B, do O2, a gente não sabe, mas a gente sabe que o coeficiente dele é 1. Então, que número dividido por 1 dá 1,25? 1,25. Então, a velocidade média do oxigênio vai ser 1,25. E a mesma coisa para a velocidade média da água, né? Ambos têm o mesmo coeficiente estequiométrico, ambos vão dar o mesmo valor, 2,5 mol por segundo. Belezinha? Ficou claro? Nenhuma dúvida? Se ficou, pode deixar nos comentários. E aí agora eu vou falar para vocês um pouco da lei de ação das massas. Mas para eu falar dessa lei, né, eu preciso explicar o que é uma reação elementar e uma reação não elementar. É tranquilinho, galera, tranquilinho. Ó. Uma reação elementar é aquela que só tem uma etapa. Então, por exemplo, 2A mais B forma C. Só tem uma etapa. E uma reação não elementar é que ela possui duas ou mais etapas, sendo uma etapa lenta e a outra é a etapa rápida. Então, por exemplo, A mais B vai formar um C. A mais C vai formar um D. E aí, A mais B é a etapa lenta e A mais C é a etapa rápida. Quando eu fizer o produto dessa reação, né, eu vou ter 2A mais B, que forma D, porque aqui cortou os meus Cs, certo? E aí a velocidade de uma reação é diretamente proporcional ao produto das concentrações molares dos reagentes elevadas às potências experimentalmente determinadas. Essa é a lei de Gutenberg-Waage. Aí você deve estar falando, que é essa, né? Que coisa é essa? De certa forma é isso. O que quer dizer? Que a velocidade de uma reação ela vai depender de uma constante. Essa constante o exercício vai dar, ou provavelmente você tenha que descobrir, é multiplicado pela concentração do meu reagente elevado ao coeficiente estequiométrico dele, aquele número que fica na frente, certo? E o mesmo serve para o outro reagente. A soma dos expoentes será chamada de ordem. Então, se eu somar x com y, eu vou ter uma ordem. Por exemplo, 2A mais B vira C. É uma reação elementar. Então, a velocidade dela vai ser o quê? K, que é a minha constante, vezes A elevado ao coeficiente estequiométrico. Qual que é o coeficiente estequiométrico? 2. Vezes B elevado ao coeficiente estequiométrico. Qual que é o coeficiente estequiométrico aqui? É 1. Então, 2 e 1, certo? Essa vai ser a velocidade da minha reação. E aí, se eu multiplicar, se eu colocar um valor aqui para a minha concentração de A e colocar um valor para a minha concentração de B, que normalmente está em mol por litro, eu vou chegar a um valor da velocidade ou valor da constante. E para uma reação não elementar, a minha velocidade vai ser 1 em 1. Mas por que, Wedley? Por que vai ser 1 em 1 se ao final eu tenho 2A mais B? Por que eu não tenho 2 aqui em cima? Porque na não elementar, que são as reações que têm mais de uma etapa, a gente vai considerar só a etapa lenta. Imagina que você vai para o seu trabalho e você demora 50 minutos para chegar no seu trabalho. 1 minuto é para você entrar no carro, ligar ele e sair da garagem. E 49 minutos é no trânsito. Qual que é a etapa que você vai considerar? A do trânsito, que é a etapa lenta. A de você entrar no carro para sair da garagem, você nem conta. Automaticamente você fala, os 50 minutos do meu tempo de viagem são no trânsito. Você desconsidera, que é o que a gente faz aqui. A gente vai considerar só a etapa lenta. Portanto, na etapa lenta, o coeficiente estequiométrico dos dois é 1. Então, por isso que está 1 em 1.
E se vocês repararem, a ordem dessa reação é 3. Por quê? Porque eu somei 2 e 1, deu 3. E a ordem dessa reação é 2. Eu somei 1 e 1, deu 2. Essa é a ordem da reação global, tá, galera? Quando eu pego tudo. Se eu for querer pegar só a ordem de um reagente ou de um produto, aí eu vou ter que pegar o coeficiente estequiométrico. Então, a ordem do meu A é 2, a ordem do meu B é 1. Certo? Vou deixar aqui a dica, né? O Paulo Freire vai deixar a dica. Já dizia Lavoisier, a matéria não é criada e nem destruída, mas ela se acumula para a próxima prova. Então estudem direitinho esse conteúdo, revejam o vídeo, deixem pergunta nos comentários, compartilhem com os amiguinhos, deixem um like, porque logo em seguida, daqui a pouquinho, eu vou postar a continuação. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até a próxima.